Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos conversar um pouco sobre a matéria de Direito Empresarial. Especificamente hoje, vamos conversar um pouco sobre a micro e a pequena empresa, perfeito? Então, me acompanhe aqui nessa aula inicial para que a gente possa debater e conversar um pouco sobre esse tema tão importante, tá bom? Vamos lá. Antes de começar a matéria aqui, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, tentar trazer vocês para a matéria. A microempresa e empresas de pequeno porte é uma matéria importantíssima. Sabe-se hoje que aproximadamente 80% dos empresários do nosso país ou a microempresa ou a empresa de pequeno porte. Então, a grande maioria dos empresários do nosso país atualmente trabalha com esse cenário, com essa realidade. Então, é um assunto importantíssimo, tá? Quem vai fazer prova da OAB, concurso, ou até para minha prova por si só, ou até na vida acadêmica, né? Na vida de trabalho por si só. Então, a microempresa, a empresa de pequeno porte, é sim importantíssima e precisamos ficar atento, tá bom? Vamos aqui analisar os principais aspectos. Antes de começar na matéria especificamente teórica, né? Vamos apresentar aqui o aspecto histórico dessa matéria por si só e também os fundamentos jurídicos. Inicialmente, qual que é o fundamento jurídico desta matéria? Tá lá, ó. Lei Complementar 123/2006, tá? E a Lei Geral da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, desculpa, né? Essa é a lei especificamente. Uma lei bem fácil de você lembrar inicialmente, né? Lei 123 de 2006, tá? Esta lei é destinada exclusivamente à questão da micro e pequena empresa. Professor, ela é bem recente, né? De 2006, tá certo isso? Tá, né? É normal isso, tá? Como a microempresa ela impacta muitas políticas públicas, econômicas do nosso país, constantemente ela tem que ser alterada, tem que ser modificada ao decorrer da necessidade. O poder executivo, o poder legislativo, ou o novo presidente ou não, enfim, ele tende a mudar o formato. Então, sempre que a questão política, né, ela quer modificar a questão das empresas, altera essa lei. Então, essa lei sempre acaba sendo alterada, modificada, aumentada ou até uma nova lei por si só. Tá? E com isso, vamos ver um pouco do aspecto histórico, como surgiu essa micro e pequena empresa por si só. Acompanhe comigo aqui então, ó, o seu surgimento, tá? Antes da lei chegar na Lei Complementar 123/2006, como que era, né? Antes era tudo mato, professor. Então era o seguinte ali, ó, seu surgimento. Inicialmente tivemos o Ministério da Desburocratização, de 1979, tá? E aí o objetivo é simplificar a atividade empresarial com foco nos pequenos empresários. Surge ali a Lei 7.256 de 84, o Estatuto da Microempresa. É a primeira vez que surge o termo microempresa, perfeito? Então, já em 79 já surge essa legislação específica aqui, tá? Lá em 79 já surge e é a primeira vez que apresenta o termo microempresa. Não tínhamos ainda nenhum termo microempresa, pequeno empresário, não tínhamos ainda. E através desse estatuto aqui, da Lei 7.256 de 84, surge o termo microempresa. Além disso, acompanhe comigo aqui, ó, em 88, tá? Na Constituição Federal de 88 surge lá no artigo 170 e 179, tá? E diz o seguinte lá nos artigos, ó, tá meio apagadinho, mas dá para ler, ó. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os diademas, né, da justiça social, observando os seguintes princípios. Tá lá, ó. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, né, constituído sob a lei brasileira e que tem a sua sede de administração no nosso país. Novo termo surge, direito à empresa de pequeno porte. O próprio artigo 179 também fala lá, ó, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município dispensarão a microempresa e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamentos jurídicos diferenciados. Olha só que interessante. Então, tivemos a Estatuto da Desburocratização, tá? E aí ele cria a microempresa, ok. Em 84, por si só, nesse Estatuto da Microempresa, né? E aí, logicamente, a Constituição Federal de 88 surge com um novo termo, a pequena empresa, a empresa de pequeno porte. Então surge dois termos, a microempresa e a empresa de pequeno porte, né? E ali destaca-se que a CF colocou, que a Constituição Federal colocou,
definida em lei. Então veja, a Constituição Federal criou a pequena empresa, né? Até a microempresa por si só, mas cabe a uma lei definir o que é micro e pequena empresa, perfeito? Então, a nossa Constituição Federal, ela apenas apresentou, nos brindou, nos apresentou com esse termo pequena empresa, tá? E cabe à lei específica regulamentar esse tema, logicamente, tá? E aí vai surgir várias normas que vai regulamentar o tema. Por exemplo, a Lei 8.864, Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, tá? E a Lei 9.317, de 96, né? Uma completava a outra, nesse caso aqui, né? Um novo estatuto lá em 99, por si só, manteve o simples. Uma emenda constitucional de 43, né? Uma reforma tributária colocando a necessidade de uma lei complementar. E aí, por fim, chegamos à Lei Complementar 123/2006, Lei Geral da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte, neste caso. Né? Uma única lei trabalhando neste ponto. Então, quando a Constituição Federal chegou e falou, tem que ter uma lei específica para regulamentar o tema. Em 88, o legislador foi lá e começou a criar normas, né? Criou lá em 94, criou lá em 99 e foi criando. Até então tínhamos duas leis, assim, uma lei tributária, né? E aí outra lei específica. E só lá em 2006, através da Lei Complementar 123, que foi apresentado e criado a lei que vamos estudar hoje, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Tranquilo até aqui? Fácil, né? Então, só para retomar aqui rapidamente. A lei da burocratização, né, cria o termo microempresa, a Constituição Federal cria a empresa de pequeno porte e ambas falavam em uma lei específica para regulamentar o tema. Foi existindo várias leis, estatutos, Simples Nacional, enfim, e aí, por fim, escoou na Lei Complementar 123 de 2006, que vai abarcar o tema microempresa e empresa de pequeno porte. Tranquilo? Facinho, né? Adiante, então, vamos estudar o que, professor, aqui, ó. Então, a microempresa, tá? Né, o MS por si só, a empresa de pequeno porte, o EPP, nesse caso. São tipos societários, né? Não são tipos societários, trata de uma qualificação jurídica que será atribuída ao empresário individual, uma EIRELI, uma sociedade empresarial ou simples. Trata um tratamento jurídico diferenciado. Então veja, e eu quero que você preste atenção aqui nesse momento, vou até me arrumar aqui agora, tá? Ó, a microempresa e a empresa de pequeno porte, tá? O ME ou o EPP, como você preferir chamar, não é uma nova sociedade, tá? Não é uma nova sociedade, é tão somente uma qualificação jurídica. Eu posso ser um empresário individual e me tornar uma EPP. Eu posso ser, por exemplo, uma EIRELI e me tornar uma EPP. Eu posso ser uma sociedade simples ou empresarial e me tornar uma EPP ou uma ME. Tudo bem, tranquilo. Então veja, a microempresa, a empresa de pequeno porte, não é nada que uma qualificação jurídica. Só isso. Trata-se somente da questão tributária, burocrática, né? Porque nosso legislador quer identificar esse sujeito para que ele possa dar alguns benefícios para eles, neste caso, tá bom? Então, é basicamente o seguinte, tem como é que chama aqui? Um empresário individual, e aí por cima, como se fosse uma casca, a microempresa. Ele vai se qualificar como microempresa. Então, o empresário individual, ele pode se qualificar como microempresa. Uma EIRELI pode se qualificar como uma microempresa. Uma sociedade simples pode se qualificar como uma microempresa ou EPP, né, de forma sucessiva, assim, neste caso, tá bom? Esse é um ponto importantíssimo. Então, a microempresa, empresa de pequeno porte, não é uma sociedade, tá? Não me erre isso na minha prova, por favor, vou ficar extremamente bravo, tá? Não é uma nova sociedade, é tão somente uma qualificação jurídica. Se você se qualificou como uma EPP ou como uma ME, parabéns, você vai ter uma série de benefícios nesse caso. Talvez fique uma dúvida assim, professor, como eu me qualifico para conseguir me tornar uma MPP? Né? Eu sou um microempresário, eu sou uma EIRELI, né? Sou um empresário individual, sou uma sociedade, eu quero me qualificar para me tornar uma EPP, para ter esses benefícios que já vou chegar lá. Como que eu faço? Já eu vou explicar. Tá? Não é qualquer pessoa não, tem que ter uma renda ali da questão da sua receita bruta da empresa. E aí sim você consegue se qualificar. Tudo bem isso aqui? Espero que seja bem claro para vocês, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que a gente vai conversando, tá bom? Ou no sala de aula, vamos conversando também. Perfeito? Então, repito,
bem claro isso, a microempresa e a empresa pequeno porte é tão somente uma qualificação jurídica. Para que eu consiga chegar nessa qualificação, eu tenho que preencher alguns requisitos que já eu vou chegar lá, ok? Acompanhe comigo então, ó. Inicialmente, as disposições preliminares da lei, ó. Artigo 1º, tá lá, ó. Esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado à microempresa e empresa pequeno porte no âmbito do poder da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, especialmente no que se refere à apuração e recolhimento de impostos da União, Estados e Distrito Federal, ao cumprimento de obrigações trabalhistas previdenciárias e ao acesso a créditos e mercados neste caso. Então ali, ó, o nosso legislador, ele tenta, muitas vezes não dá certo, mas ele tenta trazer um tratamento favorecido para as microempresas. Por quê? Para microempresas e para as EPPs também, tá? Quando eu falo microempresa, EPP também são as duas nesse caso. Por que eles tentam dar um benefício nesse caso? Para tentar ter uma competitividade de mercado, né? Para tentar deixar no mesmo grau de hierarquia. Pensa comigo assim, ó. Ah, vou vender artigos esportivos. Fiz aqui uma roupa aqui. É fácil para uma microempresa competir, por exemplo, com uma Nike ou com uma Adidas, enfim, qualquer marca famosa mundial dessa? É muito difícil, né? A competitividade que quase não vai nem existir neste caso. Então, o nosso legislador, através dessa lei 123 de 2006, tenta igualar a balança. Eu sei que não vai conseguir, vai ser muito difícil, mas ele tenta. E aqui ele dá alguns exemplos, ó. A questão de recolhimento de impostos, a questão de obrigações trabalhistas, créditos também, tá? E ali ele apresenta alguns pontos que devem a legislação regulamentar favorável a essas empresas. Tudo bem? Tranquilo? Espero que sim. Adiante, meus nobres. Ó, e qual que é a definição da EPP, da ME e da EPP? Tá lá no artigo 3º, diz assim, ó. Para os efeitos dessa lei complementar, considera-se microempresa ou empresa pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, empresa individual, de responsabilidade limitada, nossa EIRELI, e o empresário que se refere ao artigo 966 do 966 do Código Civil, que é o nosso empresário individual. Devidamente registrado no registro de empresas mercantis, né, do registro civil de pessoas jurídicas, conforme o caso, desde que, no caso de microempresa, oferir cada ano um calendário receita bruta igual ou superior a R$360 mil. E, no caso de empresa pequeno porte, de 360 mil até 4.800.000 neste caso. Então, veja. Para aqui, eu falei com vocês, eu vou me qualificar. Então, se eu sou, quais são aqui, ó, empresário individual, desculpa, se for um empresário, se for uma sociedade empresarial, uma sociedade simples, ou se for um empresário, uma EIRELI, ou se for um empresário individual, esses 4 sujeitos, eles podem se qualificar como uma EPP ou uma ME. Ok. O que eu preciso para me qualificar neste caso? Basicamente, vai depender da receita bruta da empresa. A empresa que tem uma receita bruta de até 3.600.000 é uma microempresa neste caso. Então, se você é empresário, abrir uma empresa aqui agora, e a minha receita bruta é de até R$360 mil no ano todo, correto? Você pode se tornar uma microempresa tranquilamente. Tá? Ah, minha receita passa disso. Ok. Então você pode tornar uma empresa de pequeno porte. Se você vai de 360 mil até 4.800.000, você é uma empresa de pequeno porte. Olha só, então qualquer sujeito? Não, são só 4. Repito, tá até aqui no artigo, ó. Sociedade empresarial, sociedade simples, EIRELI e o empresário individual. Esses 4 entes que tiver uma receita bruta de até R$360 mil, ele pode se tornar uma microempresa. Se passar de R$360 mil e for até 4.800.000, pode se tornar uma EPP neste caso. Tudo bem? Por isso que eu falei, estes são os requisitos para se qualificar como uma microempresa ou empresa pequeno porte.
Ok? Então, é isso que faz tornar qualquer pessoa. Professor, estou aqui em casa hoje, comecei a vender alguns produtos, comecei a vender marmitinhas fitness, por exemplo, na moda hoje em dia. Ok, comecei a vender, ficou legal, né? Comecei a ganhar um dinheirinho, ganhando dinheirinho. Ô, professor, estou ganhando bastante dinheiro. Agora eu vou registrar minha empresa. Ok, né? Eu faço de forma habitual, profissional, né? Tudo isso. Beleza. Professor, eu sou Meirelli, nesse meu exemplo. Eu posso me tornar uma microempresa? Pode. Você vai se registrar e você pode, desde que você não tenha uma receita maior do que 4 milhões e 800. Passou disso, não tem como ser, tá? Porque, afinal, uma empresa que ganha mais de 4 milhões e 800 não tem por que ter tratamento favorecido desse caso. Não tem por que ter. Tem. O cara já tem uma receita muito alta, não tem por que ter ajudar, normas para ajudar por si só, tá bom? Então, repito, se você for, eu falei 1000 vezes isso, não vai me errar na prova. Se for sociedade simples, sociedade empresarial, EIRELI ou empresário individual, esses 4 sujeitos pode se tornar uma microempresa ou empresa pequeno porte. Por que pode? Porque vai depender da receita bruta anual. Se a sua receita bruta for até 360 mil reais, de até no ano, né, o ano todo, receita bruta, de até 300 mil reais, você pode ser uma microempresa. Se for de mais 360 até 4 milhões e 800, pode se tornar uma empresa de pequeno porte neste caso. E aí você vai ter uma série de benefícios neste caso. Até gravei uma aula passada sobre esse tema aqui. Ok? Tudo bem? Claro que sim, isso cai em prova, cai em concurso e cai na minha prova também. Adiante. Tá? Então coloquei aqui, ó, destaca-se 2 requisitos. Olha lá novamente, ó. Quais são os requisitos? Tipo da empresa e a receita. Ó. Então, quais são o tipo da empresa que pode ter a microempresa? Sociedade empresarial, sociedade simples, sociedade empresarial individual de responsabilidade limitada, EIRELI, e empresário que se refere ao 8966, como empresário individual. E a sua receita. Então, para que eu possa me tornar uma microempresa ou empresa no porte, são 2 requisitos. O tipo de empresa, né? Se é uma sociedade simples, empresarial, EIRELI, ou empresário individual, e a sua receita bruta. Se você preencher os 2 requisitos, você pode ir lá e pedir na junta comercial e se inscrever como empresário, como uma microempresa ou empresa pequeno porte, neste caso. Ok? Adiante, pessoal. Até o artigo 3º aqui, parágrafo 1º, colocou o que é receita bruta. Diz assim, ó. Considera-se receita bruta para fins do disposto do caput desse artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações da conta própria, o preço dos serviços prestados, o resultado das operações por conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos neste caso. Então ali, ó, o próprio artigo 3º, parágrafo 1º colocou o que vem a ser essa receita bruta que a empresa possui. Está lá, né? Então, toda a questão lá que ele possui, produtos de venda, né? Tudo isso faz parte dessa sua receita bruta anual, neste caso. Ok? E se criar, tá ali também, ó, tópico 5, né? E se criar a empresa no meio do ano? Como é que eu faço? Tranquilo. No caso de um início de atividade do próprio ano no calendário, o limite a que se refere o caput desse artigo será proporcional ao número de meses que a microempresa ou empresa no porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses. Então, por exemplo, professor, abri no mês de agosto, né? Então eu posso extrapolar esse valor? Não, vai ser proporcionalmente esse tempo. Abri 6 meses, abri lá, enfim, mês 6, faltava 6 meses para acabar o ano. Mês 6, né? 12 meses, faltava 6 meses para acabar o ano. É feito proporcionalmente a isso. Então, dentro daquele período, eu não posso passar aquele valor estipulado lá proporcionalmente neste caso. Beleza? Tá? Não é que você vai poder gastar mais neste caso. Além disso, outro ponto importante também. Professor, e se eu passar no desenquadramento da MEI e da EPP? Esse enquadramento é automático. É o artigo 7º, o artigo 8º, o artigo 9º, do artigo 3º. Então, cada um explica cada um aqui deles. Ó. Não vou ficar lendo um por um aqui, mas a questão desse respeito é o seguinte, pessoal. Ó. Se eu ultrapassar, então, por exemplo, sou uma microempresa, minha receita é de até 360 mil reais. Ok. E um ano foi muito bem e eu passei desse valor. E aí, professor, eu tenho que ir na junta comercial? Não, automaticamente passa-se para a EPP. Da mesma forma, se eu sou uma EPP e eu passo de 4.800 também, automaticamente eu saio desses benefícios neste caso.
tá bom? Não precisa nada junto, realizar, nada disso. É um ato automático que é feito neste caso. Ok? Adiante. O termo que temos aqui, ó, é o pequeno empresário, né? O que é pequeno empresário? Né? Tá lá, ó, empresário de pequeno, empresário de pequeno porte e o pequeno empresário. Temos dois termos aqui. Por quê? O artigo 970 do Código Civil colocou assim, ó, a lei assegura um tratamento favorecido, diferenciado, simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário quanto da inscrição aos efeitos daí decorrente. Então veja, o nosso Código Civil de 2002 fez uma bagunça. Então a gente tinha dois termos, microempresa e as EPPs, né? Microempresas e empresas, né, de pequeno porte neste caso. E aí, no artigo 970 surge um novo termo, que é o pequeno empresário. Aqui, ó, pequeno empresário no artigo 970. E ficava uma dúvida, o que é pequeno empresário? Ninguém sabia, na verdade, né? Então, a CF colocou lá e ninguém sabia o que o Código Civil inventou de colocar pequeno empresário. Porque, veja, uma coisa é empresa de pequeno porte, uma coisa é empresa de pequeno porte, outra coisa é o pequeno empresário. E aí ficou por muito tempo, não sabemos o que é. E, logicamente, coube ao legislador conceituar e falar o que é. E aí, lá na Lei 123 de 2006, no seu artigo 68, ele definiu o que é o pequeno empresário. Acompanha comigo aqui então, ó. Ele colocou lá, no artigo 68 da Lei Complementar. Considera-se pequeno empresário, para efeitos dessa aplicação do disposto do artigo 970, empresário individual, caracterizado como microempresa na forma da lei complementar, que é oferir receita bruta anual até o limite do parágrafo 1º do artigo 18A. Isto é, o pequeno empresário, portanto, é exclusivamente um empresário individual que, caracterizado como microempresa, né, ME, ofere renda bruta anual, né, também que não excede a R$81 mil. Esse pequeno empresário, além de ser beneficiário de todas as regras especiais previstas na ME e na EPP, receberá ainda algumas situações, um tratamento ainda mais especial neste caso. Então ali, ó, o artigo 68 da Lei Complementar 123 de 2006, estamos estudando aqui, ele conceituou o que é pequeno empresário. O Código Civil não conceituou, só apresentou para nós, e aí coube a essa legislação conceituar. Ele colocou lá, ó, né? Esse pequeno empresário nada mais é que um empresário individual, né, caracterizado como uma microempresa, que oferece renda anual nunca inferior a R$81 mil. Basicamente, o pequeno empresário é igual o microempreendedor individual. É a mesma coisa, até gravei também uma aula passada sobre isso aqui. É a mesma coisa. Então, se for um sujeito, uma empresa, que ofere renda até R$81 mil por ano, se for um empresário individual que ofere renda até R$81 mil por ano, esse sujeito pode ser um pequeno empresário, né? E neste caso, ele vai ter mais benefícios ainda. Tá? Então, o sujeito que ofere renda até o empresário individual, né, que ofere renda anual bruta de até R$81 mil, ele, que no caso vai ser uma microempresa por si só, né? Nesse caso, ele é um pequeno empresário, ele vai ter benefícios ainda maiores sobre isso. Vou dar um exemplo de benefício aqui. A sua inscrição como empresário pode ser feita virtualmente. O seu alvará sai automaticamente. Tá? Entre outros benefícios. Então, esse pequeno empresário, que nada mais é do que um microempreendedor individual, ele possui mais benefícios ainda do que o microempresário e a empresa de pequeno porte neste caso. Tudo bem? Vamos lá. Ó. Então, temos a microempresa, que é uma receita bruta de até R$360 mil. O pequeno empresário, que é mais R$360 mil até... Desculpa, o pequeno empresário não, né? A empresa de pequeno porte, desculpa. A empresa de pequeno porte, que é mais R$360 mil até R$4.800.000. E por fim, temos o pequeno empresário, que é o sujeito, que é um empresário individual, que ofere renda de até R$81 mil neste caso. Tudo bem? Ok? Esse sujeito aqui vai ter mais benefícios ainda. Beleza? Adiante. Então, ó, outro ponto importante também, são excluídos do tratamento favorecido. Favorecido nesse caso. Tá? Então, em que pese a existência da receita bruta, não tem tratamento favorecido nesse caso. Então, lá, ó, não tem nenhum tratamento favorecido.
O artigo 3º, parágrafo 4º, colocou quais são as hipóteses ali, ó. Cujo capital participe outra pessoa jurídica, não tem esse tratamento favorecido, né? Outro ali, ó, que participe do capital de outra pessoa jurídica, que constitua sob forma de sociedade por ações. Então ali são exemplos de que pode até ter uma receita mais baixa, mas se enquadrar nessas alíneas aqui, não vai ter direito algum neste caso. Beleza? E aí, fechamos por aqui. Deixa eu olhar para essa câmera aqui, ver se dá? Dá, beleza. Ó, vimos aqui hoje a microempresa e a empresa de pequeno porte, tá? Esses dois entes. Então, a microempresa ou empresa de pequeno porte é cabível para 4 tipos de sujeito. Vai ser a sociedade simples, a sociedade empresarial, a EIRELI e também a empresário individual, do 966 do Código Civil. Beleza. Esses 4 sujeitos podem se qualificar como microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que cumpra 2 requisitos, que é ser um desse sujeito aqui e a depender da receita bruta da empresa. Ou seja, se a sua receita bruta da empresa for até 4 milhões, for até 380 mil reais, microempresa. 360 mil reais acima e até 4 milhões e 800, empresa de pequeno porte. Além disso, o pequeno empresário do artigo 970 nada mais é, neste caso, que o empresário individual que ofere renda até 81 mil reais, neste caso. Beleza? Repito novamente, a microempresa, empresa de pequeno porte, é uma qualificação jurídica, não é uma nova sociedade, nada disso neste caso. Beleza? Então, muito obrigado por estar aí, agradeço a sua atenção, até mais, tchau, tchau, bons estudos!